Eu queria trazer para os irmãos aqui, para a gente compartilhar junto desta mesa, não é? Para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para nós. E eu vejo muito, irmãos, hoje em dia uma urgência intencional em levarmos a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra, mas muitas vezes nós precisamos levar para dentro da nossa casa, não é? Eu queria ler o texto da grande comissão, Mateus 28, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. John Stott, um grande escritor e pastor, ele escreveu assim: missão significa a atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto da grande comissão, quando nós olhamos essa frase deixada por John Stott para nós, e que trata de missões, nós vemos a grande oportunidade de estarmos diante do Senhor, servindo a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Pois foi Deus mesmo quem enviou o seu Filho. Então, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, veio até nós, através de uma grande missão que Deus destinou a ele, para que ele estivesse entre nós. Para que ele estivesse entre nós, propagando a palavra, deixando o amor e a justiça dele. Irmãos, e tem um termo que ele traz muita força, muita ênfase à grande comissão. E eu queria trazer, na verdade, é o texto base que eu quero trazer para nós aqui, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Eu queria que vocês se atentassem muito a um termo usado por Jesus Cristo, uma palavra deixada por Jesus Cristo, que diz assim, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie. E aí eu queria que vocês, queria que nós nos aprofundássemos nesse termo envie. Envie trabalhadores para a sua seara. Esse termo envie, no grego, significa equibalo. Equibalo significa expulsar com violência, sem direito a retorno. Extrair sem direito a retorno. Retirar do convívio. Portanto, a palavra que Jesus utilizou para enviar os ceifeiros, para enviar homens e mulheres de Deus, é como expulsar mesmo, com violência. É extrair do meio, é tirar da convivência e enviar. Esse é o termo que Jesus Cristo usou, inclusive, é o mesmo termo utilizado quando Jesus expulsa os demônios. É o mesmo termo em contextos diferentes. Então, diante dessa palavra de Jesus para todos nós, eu quero aqui trazer uma reflexão de quem nós somos, em que tempo nós estamos vivendo e o que nós podemos fazer para entender esse movimento de Deus para todos nós. Temos visto muitos sinais dos fins dos tempos, acontecimentos que vão culminar na segunda vinda de Jesus. Facilmente nós vemos o abandono da fé, da tolerância ao pecado, a relativização da palavra de Deus, a má conduta do ser humano, adultério, pedofilia, filhos contra pais, pais contra filhos, desastres naturais, fome, guerras. Esse é o cenário que nós estamos. Então, veja bem, meus irmãos,
Há tempo para todas as coisas, não é? E Deus entende muito esse tempo de Deus. Nós somos chamados, depois disso, fomos escolhidos ao Senhor, para que Ele nos envie. Muitas vezes nós precisamos ser enviados para dentro da nossa casa, para dentro da nossa cozinha, para dentro da nossa sala. A pregação do Evangelho do Reino de Deus pelo mundo todo é uma condição para a volta de Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou isso. E o Evangelho do Reino de Deus será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, Mateus 24:14. A pregação do Evangelho permite que as nações conheçam a Jesus e a sua obra na cruz. O maior sacrifício de amor que existiu capaz de perdoar e salvar a humanidade é uma notícia maravilhosa e precisa ser divulgada, meus irmãos, a todas as nações, a partir da nossa casa. E quem está encarregado de anunciar as boas novas do Evangelho? A quem Deus incumbiu? Seriam as multidões que seguiam a Jesus? Quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia relata em Marcos 6, 32, 44, que a multidão era de uns 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Se nós pensarmos em número de pessoas, talvez o Evangelho fosse difundido mais rapidamente por toda a humanidade, se Jesus tivesse dado responsabilidade de pregar o Evangelho às multidões. Mas a multidão é volúvel, é inconstante. Ela estava em busca de milagres e maravilhas, em busca do próprio benefício. Em Mateus 27, 20, 24, foi a multidão que gritou: crucifica-o. Então Deus incumbiu alguns homens e mulheres para propagar o Evangelho de Deus, para enviar, para expulsar, para tirar do comodismo, do conforto, da estagnação. O Senhor me escolheu você. Por isso que esse canal, essa plataforma aqui utilizada pelos nossos irmãos é uma bênção, porque propaga o Evangelho, não fica estagnado, segue adiante, segue em frente, e impulsiona, encoraja, inspira. Sabendo disto, que Cristo escolheu discípulos, ele investiu cerca de 3 anos da vida daqueles homens, daqueles 12 homens. Ele andou bem próximo deles, dando-lhes experiências profundas com Deus e transformando o caráter de cada um, ensinando de várias formas tudo o que eles precisavam saber. Logo, antes de ser levado aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É a grande comissão destinada a nós agora. E o Senhor ainda fala para nós: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando Ele nos envia, quando Ele nos tira da estagnação, do conforto, da zona de conforto, e nos envia, nos expulsa, nos extrai de um lugar onde nós estamos parados, Ele está conosco, Ele está dizendo para nós: sou eu que estou com você. Os discípulos eram homens fiéis, obedientes à palavra de Deus, comprometidos com o Evangelho do Reino, mas eram não mais 12, mas eram 11 pessoas, um número pequeno se considerarmos hoje 7 bilhões de pessoas habitando a nossa terra. Entretanto, Jesus não apenas deu uma missão que parecia impossível, ele entregou a estes homens, discípulos, e a nós hoje, a chave para esta grande comissão. E hoje fazemos parte de tudo isso. Eu e você, nós fazemos parte de tudo isso. Eu fui alcançado através de uma grande comissão, não de homens de fora da minha igreja, mas dentro da minha casa, pois a minha esposa lutou por mim 16 anos, orando, jejuando, clamando ao Senhor pela minha vida, insistiu em mim, não desistiu dos meus filhos, não desistiu da família. Enquanto tudo dizia que não, a irmã trouxe pela manhã, a gente não pode viver pelas circunstâncias. A gente tem que viver pelos olhos da fé. Crer nesse envio do Senhor, que o Senhor designou para cada um de nós. Minha esposa insistiu em mim. A grande comissão dela foi dentro da nossa casa. Foi levar a palavra para mim, através não só do amor derramado, mas também através do testemunho dela. Ela pegava meus filhos de manhã, debaixo de sol e chuva, e levava até a escola dominical e falava para meus filhos: o seu pai é um grande homem, o seu pai vai ser um homem de Deus. Ela declarava isso enquanto eu estava na rua. Então, a grande comissão, meus irmãos, minhas irmãs,
Eu sei que há tempo para todas as coisas. Há tempo que estamos cansados, há tempo que estamos exaustos, há tempo que não vemos saída. Às vezes as circunstâncias mostram que não, mas o Senhor, Ele insiste em nos enviar. Essa é a grande incumbência que Ele deixou para nós. Então, quando nós lemos lá nesse texto base que eu trouxe para nós aqui em Mateus 9, 36, 38, que relata que Jesus se compadeceu das multidões que não o conheciam e ensinou os seus discípulos a oração. E a verdadeira direção, a colheita é abundante, acredite. Os trabalhadores podem ser poucos, você pode estar cansado, você pode estar assim longe de Deus, você pode estar tentando uma reaproximação, você pode estar sendo encorajado nesta manhã aqui, mas prossiga. Não desista, certamente o Senhor tem um plano para você, para a tua vida, para a tua casa. O Senhor tem algo extraordinário para você na eternidade. Então não desista. Ah, mas eu já tentei de tudo. Ah, já fiz de tudo pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu sobrinho. Ah, pelas pessoas que moram aqui na minha rua, pelos meus familiares, pelo bairro. Insista, prossiga com amor, através do teu testemunho. Muitas vezes até sem falar nada. Muitas vezes o teu testemunho de amor, em se importar pelo próximo, vai te levar a lugares onde você nunca esteve, a patamares espirituais onde você nunca esteve. E coisas extraordinárias vão acontecer. Quando eu olho para essa plataforma de oração, de vigília, de homens e mulheres de Deus incumbidos de uma ação, eu fico muito alegre. Isso desperta o meu coração. Isso eu fico encantado porque me diz assim, existem homens e mulheres de Deus ainda nessa terra. Existem ainda homens e mulheres de Deus que continuam acreditando no Evangelho de Deus. Meus irmãos, haveria alguma semelhança com o que acontece nesses dias? Aquilo que aconteceu com Cristo e os seus discípulos? Hoje nós nos deparamos com pessoas ansiosas, pessoas confusas, deprimidas, doentes. O evangelista Stênio acabou de dizer que o número de Covid tem aumentado. Esse é o panorama. É isso que mostra. É isso que está acontecendo. O que precisamos fazer é, primeiro, plantar, regar. O que precisamos fazer é colher. Mas faltam pessoas para que façam isso. Equibalo. Esse termo grego ele é muito forte para nós. Esse envio é muito forte para todos nós. Nós precisamos trazer à existência isso. Trazer ao nosso cotidiano essa força desse termo tão precioso para todos nós. A solução que eu vejo para todos nós é a igreja, em todo o mundo, continuar orando em vigília incessante para o envio de trabalhadores. Eu creio que este seja o versículo mais revolucionário da Bíblia, eu creio, não é? Para a ativação de evangelistas, missionários, que é tão necessário para a colheita no fim dos tempos. O Senhor aguarda isso de nós. O Senhor espera isso de nós. Que você se sinta nessa manhã, você que está me ouvindo, em outro dia, possivelmente ouvirá, assistirá, que você se sinta encorajado por Deus, que você receba o equibalo, que você seja extraído do teu convívio, não é? Que você saia da zona de conforto, para que você seja mais um nas fileiras de Cristo, levando a palavra dele adiante, sem medo, sem temor, com ousadia e intrepidez. Eu visito as casas, meus irmãos, eu entro nas casas e eu vejo o que tem acontecido nas casas. É depressão, é angústia, é ansiedade, é famílias desfiguradas. Esse é o cenário. Se não houver nós, nesses tempos, que continuam, que perseveram, que levam a palavra adiante, que entenderam que a grande comissão é importantíssima para o reino de Deus, essas pessoas não serão alcançadas. Cada casa tem uma história, cada casa é um mundo diferente do outro. Às vezes o vizinho do nosso lado não está bem, ele quer um sorriso, ele quer um abraço, ele só quer um olhar muitas vezes.
uma palavra liberada por nós. Porque o meu nome é Ivan. E nós temos a Rízia, temos o irmão Steine, temos a Andressa aqui na sala, nós temos o irmão Antônio. Mas sabe qual o seu sobrenome? O seu sobrenome, o meu sobrenome é Cristo. É Ivan Cristo, Rízia Cristo, Steine Cristo, Andressa Cristo. Nós representamos, nós somos embaixadores dele. Deus conta comigo e com você. Que em nome de Jesus, nós possamos aí entender o equibalo para todos nós. Então eu desejo a você, equibalo, que Deus te encoraje, que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que Deus te restaure, que Deus te leve ao primeiro amor, onde você queria falar para todo mundo quem era Cristo. Você tinha alegria no seu coração, que qualquer pregação você levantava as mãos, você dava glória a Deus, você queria falar do amor dele para todos. Que nós possamos voltar a esse primeiro amor. Que nós possamos ser como criança, como foi cantado aqui, sabe? Ter os ouvidos de criança, uma mentalidade madura. Quando Deus quis falar com Samuel, ele chamou 3 vezes Samuel. Samuel era um jovem, era um menino novo na fé. Quando chamou a segunda vez, ele teve uma maturidade, ele quis saber quem era. Na terceira vez, ele entendeu quem era. Precisou de maturidade. E eu tenho certeza que aqui tem homens e mulheres maduras que vão falar como Samuel. Diz que o teu servo ouve, Senhor. Racheirabaço. Diz que o teu servo ouve, Senhor. E eu vou ouvir aquilo que o Senhor destinou para nós. Equibalo, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Deus possa abençoar a Glauber. Vocês todos que fazem parte dessa plataforma, né? Que leva o amor de Deus, junta mulheres e homens cheios do Espírito Santo aqui, que não desistem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.